Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E já vou começar me apresentando. Eu sou Rafaela Ferreira e eu ensino professoras a se sentirem valorizadas, seguras e em paz, apesar da sobrecarga emocional e continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Eu sou arquiteta e urbanista, eu também sou professora de História da Arte, também coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E por que eu vou começar já de chapéu e vou começar de óculos? Porque o tema da nossa live de hoje é esse mesmo. Eu quero férias. Eu quero férias. Eu quero férias. Só que eu queria trazer uma reflexão antes de mais nada. Por que esse tema foi escolhido para falar em pleno começo de semestre? Estamos aí, né? Terminando o mês de agosto. Em pleno começo de semestre, e ainda temos o segundo semestre inteiro até chegar às férias do final do ano. Porque uma professora essa semana compartilhou comigo e disse que ela estava bem chateada. Ela falou assim, nossa, eu tô bem chateada. Aí eu perguntei por quê. Ela falou assim, porque eu ouvi um comentário assim, e isso me deixou bem chateada. O professor tem 2 férias no ano. O professor tem 2 férias no ano, é a classe mais privilegiada em relação às férias. Porque as outras profissões têm só 30 dias. Mas o professor tem 2 férias no ano. E ela contou isso para mim com uma certa chateação mesmo. E isso também doeu em mim. Porque na realidade, pessoas que fazem esse tipo de comentário, elas não compreendem o verdadeiro papel do professor na sociedade e não sabem que a sala de aula mexe com o emocional do professor. A sala de aula mexe e mexe muito com o emocional do professor. Então, por isso que esse tema veio à tona, porque muitas vezes nós falamos, nossa, eu quero férias. E tá tudo bem você falar que você quer férias. Tá tudo bem você falar que você quer férias, porque eu também quero férias. E quem é que não quer férias? O importante, o que nós vamos aprender e falar um pouco hoje aqui, é o como nós podemos usufruir das férias e o como também nós podemos tirar essa chateação de quando ouvimos pessoas falando para nós professoras, vocês têm 2 férias no ano, vocês têm as férias lá de dezembro, que é quase 60 dias, e depois vocês têm lá as férias de julho também, né? E aí eles não sabem o quanto nós precisamos dessa pausa. Mas a minha pergunta é, quando você tem essa pausa, você realmente usa essa pausa como uma forma real e verdadeira de descanso ou não? Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Porque muitas vezes nós escutamos isso dentro do nosso ambiente de trabalho mesmo. Dentro ali dos corredores, nós escutamos, né, na sala dos professores. Quando vai ser o próximo feriado? Nossa, eu já estou entrando no meu modo de contagem regressiva para as férias. Sabe aquele modo que a gente aperta assim e fala assim, contagem regressiva para as férias. Acabou o mês. Agora mais um mês. Só falta um mês para as férias. Agora falta 15 dias para as férias. Eu já entrei nesse modo, você já entrou nesse modo, e nós sabemos que nós entramos nesse modo quando nós estamos sobrecarregados emocionalmente. Quando você está sobrecarregado emocionalmente, esse modo, ele é acionado em nós. Porque nós queremos, sim, o merecido descanso. Nós queremos aquilo que nós precisamos, que é essa pausa. Pausar faz bem. Pausar faz bem. E muitas vezes nós sabemos que até as nossas férias, elas acabam sendo cansativas. Mas por quê? Vamos lá. Porque muitas vezes nós não usufruímos da forma ideal e adequada das nossas férias. Então, por isso que, primeiro, nós precisamos entender todo esse processo do porquê que nós, professores, porquê que não foi você que instituiu ter 2 férias no ano, né? É um benefício da nossa profissão, sem sombra de dúvidas, mas não foi você que instituiu isso. Alguém instituiu e teve um motivo para isso. E esse motivo tem que ficar claro para nós. Porque quanto mais claro e quanto maior a clareza que nós tivermos pelo motivo pelo qual nós temos 2 férias por ano, e isso é um privilégio, mas esse privilégio tem que ser tem que ser bem absorvido por nós, porque senão de nada vale. Alguém instituiu isso e não foi à toa.
Sabe por que não foi à toa? Porque antes de chegar às férias, enquanto os nossos alunos estão lá, né, naquele quase né, chegando no finalzinho para ter aí os seus 60 dias ou 50 dias ali, que é dezembro até janeiro, dá um pouquinho mais de 30 dias, ou então vai, né, alguns vão até fevereiro. Quando os nossos alunos estão chegando nesse momento, o nosso fim do ano letivo tem bastante coisa para acontecer. Nossa, nós temos um trabalho árduo para terminar. Encerramento de semestre, são as provas finais que nós temos que corrigir, as provas de recuperação que nós temos que fazer. Tem alunos que entram já de férias no comecinho de dezembro, mas nós vamos até o dia quase perto do Natal, muitas vezes, porque nós temos os alunos que ficaram de recuperação, e aí nós temos as provas para fazer, as provas para corrigir, nós também temos os nossos conselhos de classe, nós também temos as deliberações dos resultados, nós temos que ver a situação dos alunos não aprovados, às vezes nós temos que ir para a escola para resolver alguma coisa em relação à situação de algum aluno. Então nós temos um trabalho bem árduo ali antes do início das nossas tão esperadas férias. E além disso tudo, passar dessa fase de encerramento, passar dessa fase, né, de encerramento do ano letivo, as formaturas, as festas de final de ano e tudo mais, e nós temos que começar a pensar no planejamento do próximo ano. Nós temos que começar a pensar naquilo que nós vamos planejar para o próximo ano. E se você é professora, você estava dando aula em uma sala, aí houve atribuição de sala para uma outra série. Nossa, aí você tem que repensar tudo aquilo que você vai fazer. Muitas vezes você era uma professora que dava aula no segundo ano, e aí você foi remanejada, e aí no próximo ano você vai dar aula para o terceiro ano, ou então no próximo ano você vai dar aula para o quarto ano, tudo novo, matéria nova, e aí você tem que elaborar nas suas férias tudo aquilo que você vai fazer para o próximo ano. E se você é professor que dá aula de uma única matéria, pegou uma sala nova, pegou mais aulas, e aí você tem que esquematizar o seu tempo, tem que planejar e ver o que você vai dar, e aí você faz aquele check-up, fala, nossa, eu preciso fazer isso, vou fazer isso. Se você mudou de escola, o sistema mudou, e aí você tem que se adaptar ao sistema. E você faz isso quando? Nas férias. Você faz isso nas férias, antes de começar o ano letivo. Porque quando começa o ano letivo, você já tem que estar pronto para ele. Você não pode esperar o ano letivo começar para você se preparar. Não, você tem que estar preparado antes, não é isso que acontece, professora? Você tem que estar já com planejamento antes. Se você é professora de português, por exemplo, e aí no planejamento foi um livro novo dado para aquela turma ali, uma leitura nova, o que você vai trabalhar durante o ano, e é um livro que você ainda não tem o projeto dele. O que você vai fazer? Você vai deixar para fazer o planejamento ou ler esse livro durante o ano letivo? Não, você vai ler o livro aonde? Nas férias. Você vai fazer o planejamento do projeto aonde? Nas férias. Então, as nossas férias, elas não são tão bem férias assim. Mas nós podemos transformar isso também, né? Porque nós temos que fazer isso, nós temos que correr atrás do material didático, das novidades, dos cursos. E quando nós usamos as nossas férias para fazer curso de capacitação, curso de formação, quando nós usamos as nossas férias para ler aquele livro que faz 3 meses que ele está na cabeceira da cama e eu não consegui terminar de ler, quando nós usamos todas essas coisas para ficarmos constantemente nesse movimento e nessa atualização que a nossa profissão também exige. Nossa profissão exige atualização. Só que se eu sou uma professora, por exemplo, né, algumas de vocês aí provavelmente são professores que dão aula de manhã, à tarde e noite, professores que dão aula... Que horas que você vai fazer algum curso de capacitação ou vai aprender alguma coisa? Fala para mim. Nas férias. Né? Então, entende que as férias, quando a gente olha para elas, muitas vezes as pessoas falam, ai, férias, vou descansar, ai, férias, não quero pensar em nada. Não, professora, você pensa. Você pensa nos dias letivos, você pensa em todas essas outras coisas que você tem aí para fazer, né? Colocar o material em ordem. Outra coisa que você tem que fazer também, pegar tudo aquilo, todas as coisas que você usou durante o seu ano letivo e ver o que vale, o que não vale, né? Separar o que é útil para o próximo ano ou o que não é útil, e assim você vai fazendo, né? E quando você faz isso? Nas férias. Só que o descanso, ele é fundamental, sem sombra de dúvidas. O descanso, ele é fundamental para a sua vida professora. E a profissão do professor
Escuta o que eu vou falar isso. A profissão do professor, e você está incluída nisso, professora. A profissão do professor é a relevância nas intituladas profissões de desgaste mental rápido ou profissões com elevado índice de estresse. Olha só, nós estamos numa classe de trabalho, numa classe profissional, aonde o nosso desgaste mental ele é mais rápido e aonde nós temos um índice elevado de estresse. Mas, Rafa, o que eu vou fazer? É só isso que eu sei fazer na vida. Eu só sei dar aula. Perfeito, continue dando aula. Continue dando aula e dê suas melhores aulas. Mas cuide do seu emocional. Gerencie as suas emoções. Aprenda a gerenciar as suas emoções. Aprenda a olhar para dentro de você e poder ir entendendo aquilo que faz sentido, aquilo que não faz, aquilo que é importante, aquilo que não é. Olhe para as suas emoções, olhe para os seus sentimentos e aprenda a gerenciá-los. Olhe para os seus pensamentos, entenda os seus pensamentos e assim organize os seus pensamentos. Olhe, mude as suas crenças limitantes. Você pode fazer diferente. Ressignifique as suas crenças limitantes para você poder dar um passo à frente. Fortaleça as suas escolhas. Você tem escolhas, você toma decisões. Então vamos aprender a fazer novas conexões, novas sinapses para as nossas novas conexões e nossas novas decisões. Aprenda a agir em prol daquilo que você quer e não ser levado pela procrastinação. E aprenda também a realizar e a se sentir realizada, alinhando o seu sonho, que é o sonho de ver um mundo melhor, que é o sonho de ser uma professora, alinhando o seu sonho com o seu propósito de vida. E assim, você faz o quê? Assim você olha para você, gerencia suas emoções e cria para você esse ciclo de excelência emocional. Nossa, isso é possível? Extremamente possível. Eu vou te contar um pouquinho do que um professor faz. E olha para isso que eu vou contar, para que a profissão da professora, a profissão do professor, ele faz, e olha um pouquinho para isso e vê se não precisa mesmo de uma gestão emocional. Porque a profissão do professor, ela tem duas partes. Ela tem uma parte que é visível, é quando o professor está lá na escola, quando ele vai lecionar suas aulas, ele vai fazer os seus trabalhos, até mesmo os burocráticos, mas o professor está lá, ele está sendo visto pelos seus alunos, visto pela direção, visto pela coordenação, visto por todos, visto pelos seus colegas de trabalho. Então o professor, quando ele é visível, ele está lá trabalhando e tudo mais. A outra parte do professor é essa aqui, ó. Olha lá. Quando ele está na caverna. Professora, você entra na caverna. Eu entro na caverna. Qualquer amigo nosso profissional entra na caverna. As suas amigas professoras entram na caverna. Nós entramos na caverna. Porque é onde nós, professores, nós professoras, ficamos entre 21 a 22 horas mergulhados num mundo cavernoso, num mundo infindável de preparação de aula, de preparação de materiais para as provas, para os testes e correções de prova e tudo mais. Enquanto você está lá na caverna, aonde ninguém vê, porque você está ali no seu escritório, porque você está ali na sua mesa de jantar, porque você está ali aonde quer que seja, mas você está ali. Ninguém vê esse momento que você está na sua caverna, preparando aula, planejamento, preparando prova, corrigindo prova. E aí você está fazendo o quê, professor? Você está, de certa forma, abdicando
esse tempo de estar ali, brincando com a família, né? Assistindo seus seriados, lendo aquele tal livro que está lá 3 meses na cabeceira da cama e que não sai da metade. Porque é isso. Das 25 horas semanais que nós trabalhamos, o professor brasileiro é aquele que tem a maior carga horária. E aí é nessa pesquisa que eu já apresentei em algumas lives aí passadas, diz que o docente brasileiro, nós, professoras, gastamos em média 12% do nosso tempo realizando tarefas administrativas. Ou seja, dessas 25 horas semanais que nós estamos dispostas ali a trabalhar, dessas 25 horas aí, o que acontece? 2/3 dela, 2/3 é usado para ensinar. 1/3 é usado para fazer toda a preparação para esse ensino. Sim. 1/3 nós usamos para isso. E 12% desse tempo nós usamos para essas tarefas administrativas e também 20% desse tempo, sabe o que nós fazemos? Ele está destinado a manter a nossa sala em aula, a disciplina com os alunos, a esse contato socioemocional com o aluno. O restante está em ensinar. O restante está em passar o conteúdo. E eu ouvi alguns relatos, sim, aí é fato, você professora pode se identificar ou não com ele, mas é um relato de uma professora que disse assim, depois da pandemia, eu nunca fiz tanto projeto interdisciplinar, socioemocional com os alunos como eu estou fazendo. Porque eles vieram despreparados do convívio social. Então eu tenho que ensinar como é que faz isso, como é que eles emprestam o brinquedo, professora de infantil, como é que eles emprestam, como é que eles têm que lavar direitinho ali as mãos depois da refeição. Ela falou assim, eu estou me dedicando muito mais tempo a ensinar essas questões disciplinares e socioemocionais para os meus alunos do que na realidade dar o conteúdo que eu preciso. Professor, está errado isso? Não, você está suprindo uma demanda, é essa demanda, porque nós sabemos que nós, como professoras, nós somos o pivô da mudança que pode ocorrer no mundo. Nós somos o pivô daquela professora que pode fazer a diferença na vida do seu aluno. Assim como a minha professora fez um dia na minha vida. Você foi tocada também por uma professora. Você foi tocada por uma. E aí, ela fez diferença na sua vida. Ela plantou uma sementinha lá na sua vida. Ela semeou lá na sua vida. E você, como professora, eu sei que você está pegando isso e semeando na vida dos seus alunos também, para que eles também possam dar frutos e construir assim uma sociedade melhor. É assim que funciona, né? Então deixa eu fazer uma pergunta para você, professora. Você tira férias sem tirar férias? Você tira férias e fica ligada nos grupos de WhatsApp, nas atividades e nas últimas notícias da escola? Você tira férias, mas você não se desliga nem das redes sociais, das conversas em grupo, mesmo que seja para falar alguma coisa aleatória, mas sempre o assunto escola está presente? Você se desliga realmente da escola quando você está de férias? Talvez a sua pergunta, a sua resposta seja não consigo, né? Mas eu vou te explicar a importância e como fazer isso de uma forma saudável também. Porque muitas vezes a escola também não se desliga de você. Acontece alguma coisa e aí tem alguma coisa importante, aí manda o recado no grupo do WhatsApp, porque algumas professoras estão de férias, outras talvez não, dependendo do como é a instituição de ensino que você trabalha, e aí o negocinho do WhatsApp faz pipi, e aí você vai lá e lê a mensagem lá, e aí o que acontece?
você volta o teu emocional para aquele ambiente escolar. Aí você volta e lembra que você tem que fazer alguma coisa assim que voltar às aulas no segundo semestre e assim vai, né? Então, o ideal, né? O ideal não é assim, eu só tiro férias se eu vou viajar. Não, você pode tirar férias mesmo sem viajar. Você pode mudar o seu cotidiano de trabalho. Você pode mudar o seu cotidiano quando você está de férias. A rotina é importante, sem sombra de dúvidas. Até a rotina nas nossas férias, elas são importantes. Sabia que planejar férias é importante? Planejar férias mesmo, olha, eu vou planejar, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Isso é importante. Porque nós, professoras, somos exímias, excelentes planejadoras. E quando nós planejamos, a possibilidade de dar certo é muito maior. Não é verdade? A possibilidade de dar certo é muito maior. E aí? Você tira férias, professora? Você já assistiu esse filme aqui, ó? O Feitiço do Tempo? É um filme bem antigo, tá? Talvez você tenha assistido, talvez não, eu não sei, mas é um filme bem antigo. O Feitiço do Tempo. Cuidado para não ficar apenas nesse modo de feitiço do tempo, achando que as coisas vão passando e você não está saindo do mesmo lugar. Porque senão, sabe o que acontece? Daqui a pouco você vai começar a sentir repulsa do seu trabalho. Daqui a pouco você vai começar, se você entrar nesse nível de exaustão, nesse nível de sobrecarga emocional, você vai começar a não querer nem passar perto do ambiente escolar quando você não está lá dentro. Ai, não passa ali na rua, não, é a rua da escola. Ai, não, muda o caminho porque é a rua da escola. Não quero mais. Ok. Então, isso não é porque você não gosta do seu ambiente escolar, é porque existe uma sobrecarga emocional atrás de tudo isso. E o desligamento é extremamente necessário. Esse desligamento nas férias é extremamente necessário para manter uma saúde socioemocional, uma saúde aqui dentro de você que vai refletir nas pessoas que você convive também. É extremamente importante. E o número de professoras com depressão ou transtorno de ansiedade cresceu significativamente nesses últimos anos. E grande parte disso é relacionado à rotina exaustiva de trabalho. Ouviu o que eu falei? Não estou falando isso porque achei bonito. Não, pelo contrário. Eu estou falando isso porque é real. Nos últimos anos, professoras com depressão e transtorno de ansiedade cresceu significativamente. E isso tem relação com a rotina exaustiva de trabalho. Então, quando a gente olha para isso, aí a gente entende. Porque alguém, algum tempo lá atrás, instituiu que os professores iam ter 2 períodos de descanso. Porque a rotina escolar, ela é exaustiva. E você que trabalha dentro da escola, você sabe muito bem que é um trabalho muito diferente dos outros. É um trabalho diferente. Porque você simplesmente não fecha a porta da sua sala e vai embora sem preocupação nenhuma, e aí no dia seguinte você volta e faz aquilo que não conseguiu fazer no dia anterior. Não é bem assim. Você sabe daquilo que você tem que dar conta, você sabe que se aconteceu alguma coisa que não foi legal, você vai carregando isso para ir tentando resolver, para ver o que vai conseguir fazer no dia seguinte, porque envolve pessoas, envolve alunos em formação, envolve familiares que estão ali observando o que você está fazendo, envolve um corpo diretivo, coordenação, que está ali também para te apoiar, mas ao mesmo tempo para entender o que está acontecendo dentro da sua sala de aula, podendo te auxiliar, te corrigir, te dirigir. É exaustivo. Por isso que você precisa entender o conceito de férias e como é importante você observar se você realmente tira férias. Rafa, a gente está falando isso, mas eu tenho o semestre todo. Perfeito, perfeito. Anota e deixa aqui gravadinho para que
próximas férias você volte para cá e aí você olha as etapas que a gente vai colocar para você poder, nessas férias pelo menos, usufruir um pouco melhor desse tempo, tá? Porque eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo disso, de verdade. E eu não tenho melhor exemplo para entregar para vocês como o meu. Meu pai trabalha na escola, minha mãe trabalha na escola, meus irmãos trabalham na escola e eu trabalho na escola. A família toda trabalha na escola. Minha cunhada trabalha na escola, minha outra cunhada trabalha na escola. Então imagina o que acontece em reunião de família. Qual é o assunto? Fala para mim qual é o assunto na reunião da minha família. Escola. Escola. A gente conversa de escola. A gente sai da escola, a gente vai para a família em reuniões e a gente conversa de escola. E aí a gente começa a falar da educação, a gente começa a falar dos assuntos da escola, a gente começa a falar de uma professora, né, ou de um aluno, ou então dos pais, ou então das atividades, ou então dos planejamentos, ou das ideias, de metas. Gente, é escola o tempo todo. Mas isso não é saudável. Isso não é saudável. E eu tive que aprender a separar esse convívio. Eu precisei aprender a separar a minha vida desse convívio. Por quê? Porque senão era 100% escola. 100% escola, todo o tempo escola. E é preciso ter um momento para espairecer. É preciso ter um momento para você falar assim, uau! Existe vida fora da escola também, existe entretenimento, existem outras conversas, existem outras coisas, existem um lazer para acalmar a mente, existem outras coisas que nós podemos fazer, olhar a vida por outra perspectiva, enxergar outros detalhes e assim nós vamos. Eu preciso deixar claro para você que tirar férias é terapêutico. É terapêutico tirar férias. A pausa é necessária, principalmente para a sua mente, professora. Uma mente que tem um desgaste mental acelerado. Uma mente que tem um desgaste mental que vai muito mais rápido do que os demais. Não é à toa que, há tempos atrás, a professora se aposentava com menos tempo. Por quê? Ah, porque é bonitinho? Porque é professora? Não. Porque isso já vem de um estilo de profissão que é encantador. Porque você se doa, você está ali impactando, fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Mas ao fazer a diferença na vida dos seus alunos, a se entregar emocionalmente para essa profissão, existe um desgaste emocional, existe um desgaste mental. Por isso que você tem que gerenciar as suas emoções, por isso que você tem que olhar para dentro de si, para poder ir se reestruturando, ir se alimentando e podendo fazer as coisas para poder se sentir aliviadas, para continuar a jornada. E continuar a jornada de forma a se sentir valorizada, segura e em paz. As férias, elas não vêm para atenuar situações. Muitas coisas acontecem e a gente fala, deixa que nas férias, isso passa. Não, ela não vem para atenuar situações. Ela não vai resolver o fato de você muitas vezes se sentir desrespeitada. As férias não resolvem isso. As férias não resolvem o fato de você se sentir segura. Não, as férias não resolvem. Ela é só um momento terapêutico de descanso. Porque os seus sentimentos, eles continuam ali. Eles só dá uma descansada. Mas se você não trabalhar com eles, se você não gerenciá-los, voltou no primeiro dia de aula e em uma semana você já está querendo férias de novo. Não é isso? Chegou no segundo semestre, acabei de chegar de férias, estou no segundo semestre. Chega agora no mês de setembro, já quero férias de novo. Nossa, quando volta as férias? Por que isso? Por que esse pensamento existe? Porque as férias ali, ela só deu uma amenizada, mas ela não curou, ela não olhou, ela não resolveu aquilo que está dentro de você. As férias também não vai mudar o posicionamento dos pais
Em primeiro semestre eu tinha uns pais assim, assim, assado, que cobravam muito. Segundo semestre eu vou ter pais mais bonzinhos. Não, as férias não mudam isso. As férias não mudam nada, elas só são um período de tempo aonde eu preciso saber aproveitar, porque se eu não souber aproveitar esse período de tempo e se eu não mostrar para as pessoas o porquê que uma professora tem 2 períodos de férias, aí as pessoas realmente não entendem e acham que é super fácil, que é super legal. Nossa, a professora tem lá 2 períodos de férias. Oh, mas tem motivo para isso, tem motivo. Explica para quem fala isso muitas vezes. Explica, fala assim, viu, deixa eu te contar o meu dia a dia, deixa eu te contar o meu mundinho aqui na caverna também. Deixa eu te contar o que acontece, né? Então, como fazer? Vai lá, pega o seu caderno agora, pega o seu caderninho, que a gente vai esquematizar o que você precisa fazer. Primeiro, porque a mudança, ela tem que ser de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. Não é aquilo que acontece lá fora que vai mudar o que eu sinto aqui dentro. A mudança aqui vem de dentro para fora, tá? Então vamos lá. Como lidar com isso? Tá pronta? Pegou o seu caderno? A professora tem caderno, anota aí, pega o seu marca-texto, né? Pega lá suas canetas coloridas para poder anotar, tá? Uma das coisas talvez mais complicadas que nós, professoras, temos é quando nós estamos condicionadas a viver numa rotina, chega nas férias, a rotina vai embora. E aí, você demora quase 15 dias para se adaptar a essa não rotina. E quando você começa a se adaptar a essa não rotina, aí suas férias acabou e você volta de novo na rotina. Então, uma das dificuldades de nós, muitas vezes, aprendermos a nos desligar de forma emocional, de forma mental, de forma física e realmente estarmos em férias do ambiente escolar, é aprender a olhar para essa rotina. É olhar para essa rotina. Mas o que eu vou fazer então, Rafa? Uma das questões que você pode fazer é estabelecer nas primeiras semanas uma rotina para poder entrar nas suas férias. Sim, rotina, né? Não é, primeiro dia de férias, vou acordar às 11 horas da manhã e aí, deixa o dia me levar, vida, né? O dia leva eu. Deixa. Tudo bem, 1 ou 2 vezes, perfeito, faça isso. Se permita a não acordar com o despertador, faça isso. Mas, se você fizer isso como uma constância, você também não vai aproveitar de forma saudável as suas férias. Então, primeira coisa, anota agora. Primeira coisa, tenha planos pessoais para as férias. Planos pessoais. Você vai ter férias, você sabe que você vai ter férias, então organize aquilo que você vai fazer nas férias. Quer seja uma viagem ou não, né? As férias você pode curtir muito bem em casa também, mas tenha planos para as férias, porque se nós não planejarmos as férias, elas vêm e passam e a gente nem percebe. Ela vem e passa e a gente nem percebe. Por quê? Porque nós não planejamos, nós não organizamos se nós vamos sair para ir um dia e voltar para aquela cidade, se a gente vai almoçar naquele restaurante e vai voltar, se a gente vai para casa para uma cidade de praia, ou se a gente vai para a montanha, para onde nós vamos, não deixe de não planeje em cima da hora, porque muitas vezes nem dá certo, mas pelo menos separe ali um planejamento, um roteiro daquilo que você quer fazer, porque sabe o que acontece? Quando nós planejamos, você sabe, professor, e você até responde para mim, quando planejamos, a possibilidade de dar certo é muito maior. Então, planeje sim e faça esse registro, tá? E quando você sair da sua rotina, vai estabelecendo novas rotinas, mas rotinas mais leves, rotinas mais tranquilas, mas estabeleça rotinas também. Não fique aleatoriamente aí desregulando todo o teu relógio biológico, porque você já tem um relógio biológico.
E esse relógio biológico, ele funciona. Por quê? Porque ele já está adaptado à sua rotina. Então, respeite também, vai respeitando. Ah, acordei. Ah, mas estou de férias. Ah, então vou dormir de novo. Tudo bem, pode dormir. Mas se você acordou e acordou disposta, então saia, vai fazer uma caminhada, vai passear um pouquinho, vai para casa de um amigo que faz tempo que você não conversa. Então vai fazer alguma coisa para aproveitar esse tempo. Então, pense sim, mas preciso só fazer planejamento de viagem? Não, você faz planejamento daquilo que você pretende fazer nas férias. Funciona. Segundo, pense como usar o seu tempo ao seu favor, professora. Pense como usar o seu tempo tem 24 horas. E quantas coisas nós fazemos em 24 horas quando estamos trabalhando? Então pense, organize quais as atividades, explore a sua própria cidade. Ah, tem um lugar lá que eu nunca fui, eu queria conhecer. Ah, tem uma loja lá aqui, eu sempre passo na frente e sempre quando eu passo na frente às 7 horas da manhã, a loja está fechada. E quando eu volto para casa às 6:30 da tarde, a loja está fechada. Então eu vou planejar nas minhas férias que no dia tal eu vou conhecer aquela loja. Porque vida de professor é assim, né? A vida de professor ela tem que acontecer no sábado e no domingo, porque professor que dobra período começa às 7 horas da manhã, o comércio ainda não abriu. Acaba às 6:30 da tarde, o comércio já fechou. Aí aquela loja que você passa no caminho da sua escola, que você vai ali e é uma loja que está no centro e não está dentro do shopping, você nunca vê aberta. Então planeje, eu quero ir lá, eu quero conhecer, né? Marque compromissos que consigam encaixar na sua rotina de férias, que durante a rotina do dia a dia, a rotina do trabalho, não é possível. Então faça planejamentos. Na segunda-feira eu vou na casa daquela minha amiga, que faz tempo que eu não vou, na quinta-feira da outra semana eu vou na casa daquele meu colega, na sexta-feira da outra semana eu vou na casa daquele outro e tal, e vá planejando. Por quê? Porque você, nesse planejamento que é natural que você faça, professora. Você faz planejamento, é natural fazer planejamento. Então, quando você vai planejando, você vai fazendo o quê? Você vai usufruindo e vivenciando isso. Você usufrui e vivencia, tá? Então, evite se envolver, é a terceira dica agora, tá? Evite se envolver em histórias da escola. Isso mesmo, evite. Então, você está de férias? Vamos lá. Estou de férias, então eu sei que nos primeiros dias talvez isso não seja tão natural assim, mas evite ficar olhando aquele grupo do WhatsApp com frequência, evite ficar olhando as redes sociais, aonde tem ali as atividades da escola e tal, evite um pouco, evite, para que a sua mente possa realmente descansar. Ah, mas Rafa, eu não posso olhar? Poder olhar, você pode. Eu só estou te dando uma orientação para que você não faça isso. Sabe por quê? Porque quando você passa lá no seu feed de notícias e você vê uma propaganda da escola, ou então quando você passa lá no WhatsApp e você vê lá o grupo de professores com um monte de bolinha e você tem vontade de ler a conversa, o que volta? Na sua mente dispara um gatilho, escola. E aí se dispara um gatilho de escola, o que acontece? Uau! Nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, quando voltar e tal. Aí volta toda aquela enxurrada de pensamento. Volta, é normal, é natural. É natural que isso aconteça. Então, tire um tempo, sim, tire um tempo das redes sociais, tire um tempo das redes sociais, vai desligando devagarzinho, mas vai desligando, isso é saudável, isso não vai fazer mal à sua saúde, não. Suas férias são para descansar e não é só um descanso físico, não é só uma viagem, é um descanso mental também. É um descanso mental. Então não fique revivendo a rotina escolar no período das suas férias. Respeite um pouco mais esse período de descanso. Por quê? Porque assim você vai conseguindo construir esse espaço terapêutico que é necessário. E não é necessário porque é bonito. Não, é necessário pela profissão que você tem. Por isso, professora, que você tem 2 períodos de férias. Porque é importante. E quando você está
prestes a retornar das férias. Antes, é igual a gente faz com os nossos alunos. A gente fala isso para os pais. Olha, uma semana antes dele voltar para a aula, já pede para ele de novo, dando uma olhada na apostila, já pede para ele relendo algumas coisas, né? Deixa ele fazendo algumas atividades para que quando ele volte no primeiro dia de aula, ele já esteja com mais manejo de novo na escrita, para que ele possa ter, né, essa habilidade na leitura, ou então que ele relembre algumas coisas. A gente pede isso para que os nossos alunos façam, olha, uma semaninha antes de entrar de novo para o ambiente escolar, vai lá treinando, vai lá fazendo as coisas. A gente faz isso. Mesma coisa, professora, faça isso também. Uns dias antes de voltar para o ambiente escolar, comece, vai diminuindo o seu ritmo que você estava tendo e vá devagarzinho, inserindo de novo aquilo que você precisava fazer. Vou voltar agora na segunda-feira, depois das minhas férias, na próxima segunda-feira eu vou voltar para a minha rotina. Então, na segunda-feira da semana anterior, já comece pelo menos, segunda-feira eu vou separar o material, já separa, não precisa ler, mas separa. Terça-feira eu vou separar uma horinha só para ver se está tudo em ordem, para eu poder ler e organizar algumas coisas. Ok. Quarta-feira eu vou dar, né, olhar para ver se está tudo certinho ali, se a minha mochila para levar as coisas para o ano letivo está completa, se eu preciso comprar mais alguma coisa ou não, se está tudo em ordem. Na quinta-feira eu vou dar uma olhada no meu uniforme para ver se tem alguma coisa que eu possa fazer nele. Então vai inserindo devagarzinho, em doses homeopáticas, o retorno às suas atividades escolares, porque isso é importante, é extremamente importante, porque se você pega e volta, estava de férias, acabei de chegar de viagem, amanhã eu volto para a escola, até eu engatar de novo, até as coisas voltarem a fluir, isso demora. E aí, sabe o que acontece? Você entra naquele looping de falar assim, por que eu voltei? O que eu estou fazendo aqui? Mas tudo de novo. E aí você vai entrar nessa questão. Mas primeira coisa, professora, tenha paciência. Tenha paciência com você. Tenha paciência. Por quê? Porque essa mudança não acontece de um dia para o outro, não. Não acontece assim, nossa, nas outras para fazer tudo. Não. Vai devagar, mas vai se adaptando com essas informações. Vai se adaptando. Entende como isso é importante? Porque senão, daqui a pouco, as pessoas que convivem ali com você, elas também precisam da sua presença. Seu filho, seu marido, seu cônjuge, precisa da sua presença. Então, se ele precisa da sua presença, você tem que ir desenvolvendo esses hábitos para poder suprir isso também. Sabe para quê? Para não se cansar. Para não se cansar, nem fisicamente e nem emocionalmente. Porque não adianta eu trocar um cansaço na escola e ter um cansaço depois aqui familiar, porque eu acabei ficando exaurida, porque eu não soube organizar direito o meu momento de férias. Tá? Então, vá devagar, vá aos poucos e quando você tiver que voltar para esse ambiente, já vá fazendo isso também de forma homeopática. Entende como é importante, professora? E tudo isso está ligado à sua gestão emocional. Tudo isso está ligado à sua gestão emocional, porque você sabia que a percepção de tempo, ele é emocional. O tempo é cronológico, ele tem 24 horas para mim, tem 24 horas para você. Mas por que a nossa percepção de tempo, ela é emocional? Porque a nossa percepção vai de como nós lidamos com o nosso dia a dia. Não tem semanas que você olha e fala assim, uau, a semana já passou. E não tem semanas que você olha assim e fala assim, nossa, ainda é quarta-feira? Parece que eu vivi 3. Nossa, gente, não passa a semana. Só que a semana é sempre igual, ela sempre tem os mesmos dias, ela sempre tem os mesmos horários, a mesma carga horária. Por que às vezes o negócio flui e às vezes o negócio emperra? Porque tem a ver com o nosso emocional. Então, quanto mais você souber gerir as suas emoções, mais benefício você vai ter para a sua própria vida. E eu quero te fazer um convite. Amanhã
Dia 1º de setembro, nós vamos fazer, e eu quero a sua presença lá. Estaremos ali juntas, conversando no workshop. Professora, 25 segundos é tudo o que você precisa. Sim, 25 segundos é tudo o que você precisa. E eu vou te explicar o porquê que é tão importante a sua gestão emocional. Então já deixa aí reservado para amanhã às 19h30 me acompanhar também nesse momento que nós vamos partilhar juntas, tá bom? Então, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha e compartilha. E aproveita e segue também nas redes sociais, tanto nas suas plataformas de áudio, quanto aqui no Insta e no Face também. Compartilha e vem com a gente para poder cada vez mais fazermos a diferença. Porque afinal, professora, fala a verdade, além dessa organização, 25 segundos é tudo o que você precisa.